Olá, eu sou Osmair Júnior E eu sou o Marcos Friski. e nós queremos te dar as boas-vindas ao Talk Empreendedor, esse que inclusive é o nosso primeiro episódio. Esse programa ele foi feito para quem está pensando em empreender e até mesmo para aqueles que já empreendem, mas desejam melhorar os seus negócios. E aqui você vai encontrar histórias inspiradoras de empresários e empreendedores. Aprender um pouquinho sobre os erros e acertos de cada um. E para isso, nós separamos o programa em algumas partes, como por exemplo, a história do convidado, desafios e dificuldades, lições aprendidas, visão sobre networking e o melhor do convidado para você que está pensando em aprender ou melhorar o seu negócio. Muito bom. Então, aqui na descrição desse vídeo, nós vamos deixar o contato da nossa convidada de hoje, alguns links úteis também, e já se inscreva aí no canal. Seja bem-vindo. Bem-vinda, Sara. Olá, meninos. Bom dia. Como é que vocês estão? Tudo ótimo, graças a Deus. Obrigado pela sua presença, Sara. Vou falar um pouquinho sobre você. Sara Heloise Wolensky Mendes. Hoje a Sara é sócia da Nortan Contabilidade, vice-presidente do BNI, do Grupo Valioso. É isso? Isso mesmo. Casada com o Alex e a mãe do Lucas e do Gabriel. Exatamente. Perfeito. Nasceu em Curitiba, Paraná, mas mora em Balneário Camboriú há 9 anos. É formada em Ciências Contábeis, área que ama e atua, mas já trabalhou de vendedora de materiais de construção. Olha aí. Depois vou querer saber um pouquinho sobre essa história, Sara. Seus hobbies e interesses são viajar com a família. Que coisa mais gostosa. Algo que poucos sabem sobre a Sara é que quando tinha 3 anos, teve queimaduras de 3º grau em 40% do seu corpo. Caramba! Com 3 anos. Sim. Para a Sara, a chave do sucesso é consistência. Mano, olha que bacana. Já logo de cara, nós temos um insight muito poderoso, mano. Olha aí. O que será que é? Aquele momento que foi decisivo pra Sara, que ela teve na carreira, assim, que mudou literalmente o jogo dela. Quando realmente, de verdade, ela virou a chave. Sabe o que é, mano? Não, que momento foi esse aí? Queremos saber. Mano, toda boa história, ela tem um ponto de virada. Mas eu vou deixar essa história para depois. Muito bom, daqui a pouco falaremos sobre isso. E antes de mergulharmos no conteúdo aí de hoje, nós queremos falar sobre os nossos patrocinadores que tornam esse momento possível. Transforme seu bem-estar com a Quembi Nutracêuticos, vitaminas e suplementos que cuidam de você com qualidade e carinho. Escolha Quembi e sinta a diferença na sua saúde. Inclusive, nós somos clientes da Quembi e temos um cupom de desconto para você aí na descrição. Maravilha. Transforme seu espaço com elegância e inovação na Weir Móveis. Móveis modernos e sofisticados que elevam seu ambiente. Confira a nossa loja na rua 902, número 144, no coração de Balneário Camboriú. Siga também nas redes sociais para se inspirar nas tendências de design e qualidade. @Weir Móveis com W. Compras na loja tem 10% de descontos. Muito bom. Pronto para abrir a sua empresa? Na Nortan Contabilidade, após um bate-papo muito bem estruturado, nós identificamos qual é o tipo certo de empresa para você abrir pensando no menor custo possível. Então, se você quer começar a empreender, conte com a Nortan Contabilidade. O link está na descrição. Muito bom. Sara, vamos lá então. Queria que tu contasse um pouquinho da sua trajetória para nós, aqueles momentos marcantes que realmente fizeram a diferença na sua vida, desde o início. Acredito, Marcos, que os momentos marcantes, além do ponto da virada ali que você já comentou, foi realmente pensar hoje como tudo começou, né? Então, todas as experiências que eu tive, todos os lugares que eu trabalhei, todas as experiências que eu adquiri ao longo dessa trajetória, né? Que me levaram exatamente no momento que eu tô hoje. Então, pontos importantes, por exemplo, quando eu pensei, né, no que eu poderia fazer ao longo da minha trajetória. Eu comecei num lugar que não tinha muita expectativa, lá em 2010, numa empresa que me abriu uma porta. Então, assim, como eu poderia evoluir dentro da empresa? Então, foram vários pontos mesmo que me levaram a esse momento que eu estou atual. Muito bom.
Tem algum momento, assim, que você considera realmente crucial dentre tantos, assim, que fizeram parte? Eu acredito que tem vários momentos, sim, né? Desde a minha vinda para Santa Catarina foi um momento bem marcante, porque o que acontece? Quando eu cheguei aqui, eu ganhava menos de R$ 1.000 em uma contabilidade que eu trabalhei. Então, esse foi um momento marcante, quando eu pensei, eu volto para a área da contabilidade, de repente eu encaro um novo momento da minha carreira. Eu tinha ali algumas outras oportunidades que fugiam da contabilidade. E aquele foi o momento que eu pensei, será que eu continuo tentando a contabilidade ou será que eu vou em busca de outros desafios? Não pela contabilidade, mas sim pelo valor que eu acabava recebendo. Precisava de mais valores e na contabilidade não estava conseguindo tanta oportunidade assim. Ainda bem que eu escolhi o caminho da contabilidade. Então, assim, continuei, segui, aceitei ali o desafio. Logo no primeiro mês já recebi mais do que foi oferecido, né, pelo desempenho. Então, realmente ali foi um momento bem decisivo e marcante. Eu poderia estar em outro lugar, em outro momento. Então, foi uma decisão que marcou, sim, a minha trajetória. Muito bom. E a gente já falou que você realmente ama contabilidade. E como é que é agora? Conta um pouquinho para nós da Nortan Contabilidade. A Nortan Contabilidade, ela surgiu no momento que eu nem imaginava que poderia acontecer, né? Então, a gente estava em parcerias com alguns outros projetos e, de repente, surgiu a oportunidade de entrar de sócia em um outro escritório. Foi um momento decisivo também, porque eu já tinha um negócio em paralelo com a contabilidade e abrir mão de algo que era só meu para dividir com outras 2 pessoas, realmente foi um momento decisivo. Mas é aí que entra um ponto importante, que até quem está pensando em empreender ou quer empreender vai ter que pensar, tá, eu vou conseguir fazer isso sozinho ou eu vou, de repente, precisar de outros parceiros e vai abrir o leque para ter sócio ou não. Esse é um ponto importante para a pessoa pensar, porque muitas vezes ela vai começar sendo eu empresa, então eu empresa é o quê? Eu vou fazer tudo, eu vou fazer a gestão, eu vou fazer o financeiro, eu vou fazer o operacional, eu vou fazer captação e tu vai estar ali basicamente sobrecarregado com diversas funções. E daquele momento ali, eu deixei de ser eu empresa para estar abrindo mão, né? Daquele momento que era só meu, mas realmente para tentar evoluir dentro do negócio. Então, a Nortan Contabilidade trouxe isso. Automaticamente, trouxe diversas outras oportunidades e um excelente momento, realmente, que eu estou vivendo dentro da minha carreira profissional. Que bacana. E só utilizando como gancho, trazendo um pouco antes ali, você falou que surgiu uma oportunidade, mas eu acredito muito que até uma característica de uma pessoa que tem uma mentalidade de empreendedor, que é não esperar pela oportunidade. Que às vezes a pessoa fala, eu não tenho oportunidade, fica esperando aquela oportunidade. Eu acredito muito na questão de você criar a oportunidade. Então eu penso muito dessa forma, que naquele momento você acabou criando essa oportunidade. Talvez não de forma intencional, eu quero isso, eu vislumbro isso, mas realmente pela qualidade do serviço, pelo que você vinha desempenhando, realmente foi gerado essa oportunidade. Podemos dizer que sim. Realmente, quando eu entrei para fazer um serviço que foi feito, né, dentro da contabilidade, não tinha esse deslumbre. As coisas foram acontecendo. Então, para mim, a contabilidade, ela tem um sentimento diferente. É diferente. Se, de repente, hoje eu tivesse vários outros negócios, eu ainda teria um sentimento diferente pela contabilidade. Então, automaticamente, eu não faço por obrigação. Então, isso faz com que o trabalho seja diferenciado. Talvez essa seja a diferença entre criar a oportunidade. Porque o que a gente está fazendo ali, a gente está fazendo realmente com amor, carinho, dedicação. Então, as oportunidades acabam surgindo realmente. Faz sentido. Bem bacana. E como que surgiu, assim, o teu amor pela contabilidade? O meu amor pela contabilidade. Assim, identificar aquele momento, talvez quando era criança. Que às vezes tem pessoas que, porque eu gosto muito de números e resolver cálculos e tudo, então eu vou para a área de contabilidade. Teve algum momento específico assim que você identifica ou não? Acontece. Foi mais na fase adulta que... Acontece muitas vezes do primeiro emprego também, a pessoa começa a trabalhar numa área, se identifica e acaba se apaixonando até pela oportunidade que ela teve, né? E acaba levando isso para o resto da vida, né? Eu acredito que a minha história é um pouco diferente. Na verdade, a contabilidade me escolheu e eu fui desafiada por ela.
Porque aquela primeira empresa que eu trabalhei lá em 2010, eu trabalhava num lugar que era bem difícil, né? Era num barracão, área de fora, chovia na minha cabeça. E eu ficava pensando assim, como que eu posso sair desse ambiente que eu tô e ir para o administrativo? Então, a minha ideia era administrativo. Eu sabia desde o começo, desde quando meu pai tinha as empresas, que eu queria trabalhar no administrativo. Ele não deixava eu trabalhar, né? Deixava eu fazer algumas coisas e no final do mês eu achava que ia ter salário e eu não tinha nada. Então, eu queria realmente trabalhar dentro do administrativo. E eu ficava pensando, como que eu posso sair desse ambiente que eu tô aqui fora, cheio de coisa em volta, para entrar dentro do escritório? E eu ficava buscando essas oportunidades. Quando eu identifiquei que uma menina ali não queria estar onde ela estava, eu pensei, o que eu posso fazer para ajudar ela? Mas, na verdade, era estratégia. E eu queria só pegar tudo que ela não queria fazer para conseguir mostrar o meu serviço. No final, eles acabaram me colocando num ambiente masculino, que era pesagem de caminhões. Então, era um serviço extremamente masculino, lidava só com homens, e eu era uma menina de 19 anos ali, trabalhando com um monte de homens, então a coisa era complicada. E naquele momento, o rapaz falou pra mim assim, olha, Sara, aqui tu sabe emitir nota, mas é só aqui, tá? Tu não sabe emitir nota pra fora. Eu falei, mas por que eu não sei emitir nota pra fora? Então, ele me desafiou. Foi um desafio ali, ele me instigou alguma coisa. E eu comecei a ligar para a contabilidade e pedir os documentos, eu queria saber como funcionava, eu queria entender o que era aquele mundo da contabilidade. E até tinha esquecido que uma época da minha vida, minha mãe queria que eu fizesse técnico, né? E eu não quis nem saber da contabilidade. Mas ele me instigou, a contabilidade mandou os documentos e eu comecei a aprender. Quando eu saí da empresa, a contabilidade me contratou. Então, a contabilidade me escolheu. Não fui eu que fui atrás. Então, foi um momento bem específico. E daí eu descobri que eu gostava. Eu gostava de mexer com o fiscal, eu gostava de fazer aquilo que eu estava fazendo, eu gostava de ajudar as pessoas fazendo isso. E foi natural. Muito bom, bacana. E falando assim sobre empreender, sobre o empreendedorismo, quais foram os teus maiores desafios, as maiores dificuldades que você enfrentou e como que você assim conseguiu superar elas? Acredito que as maiores dificuldades que eu enfrentei dentro do empreendedorismo foi o primeiro erro com o cliente ali, que foi um erro difícil de lidar, porque eu não tinha experiência suficiente, não estava maduro o suficiente para lidar com aquele primeiro erro com o cliente. Então, aquele foi um momento difícil. E pedir a conta. Pedir o desligamento do escritório que eu estava, fazendo quase 7 anos que eu estava trabalhando ali. Que eu tinha uma visão que em algum momento eu poderia, de repente, entrar como sócia. Então, eu tinha uma visão de dono do local. Eu realmente olhava para aquilo, até um negócio fora do lugar, não gastava mais do que podia dentro do escritório, vamos economizar. Então, era uma visão realmente focada. O cliente era tratado por mim como se eu fosse proprietário do escritório. Essa era a visão que eu tinha. Em um determinado momento, eu identifiquei que aquilo não ia acontecer. Que o escritório não estava aberto a isso, e tá tudo bem, é uma opção de cada proprietário. Enfim, eles não estavam abertos a isso. Então, esse foi um ponto de virada. Do momento que eu percebi, o momento que eu pedi para sair o desligamento e o primeiro erro. Acho que esses foram momentos bem cruciais, assim, que foram marcantes. Certo. E se quem está assistindo a gente aqui, ouvindo esse programa, são pessoas que realmente querem começar a empreender ou que já empreendem e querem também melhorar o seu negócio ou evitar erros. Falando sobre isso que você comentou, sobre o primeiro erro, o que você pode falar sobre isso? Porque muitas vezes a pessoa vai começar a empreender e naturalmente vai ter um erro ou outro. Então, o que você pode falar? É normal, vai acontecer, mas você tem que focar a tua mente nisso daqui. Qual conselho você daria em relação a isso? O empreendedor, ele precisa ter uma mentalidade de empreendedor. E isso não quer dizer que ele vai acertar em tudo. Os erros vão acontecer. A diferença vai ser como que eles vão lidar com esse erro. Qual vai ser o posicionamento que tu vai tomar para lidar com o erro? O seu primeiro posicionamento, de repente, vai ser desistir de tudo e não tentar novamente e achar que você não está pronto para aquilo? Ou tu vai aprender com aquele erro e vai evoluir e pensar, olha, isso daqui deu errado, então eu não vou fazer. Para todo o processo que é criado dentro da empresa, existiu provavelmente um erro que fez aquilo, né, ser criado, ser evoluído e colocado ali. Então, nós fazemos dessa forma por quê? Porque houve, com certeza, algo que levou aquilo a acontecer. Então, acho que os erros são normais, eles vão acontecer. E o que o empreendedor tem que fazer? Aprender com ele. Aprendeu com o erro e pronto. Agora errar de novo na mesma situação, daí a coisa fica um pouco mais complicada. Porque tu já aprendeu. Então, e não desistir, né? Bacana. E sobre a questão, que seria a segunda parte que você comentou, da coragem ali de sair de CLT, talvez pedir a conta para empreender.
Conta um pouquinho mais sobre isso. Talvez várias pessoas estão justamente nesse momento. Eu quero empreender, eu sei que eu sou capaz, tenho capacidade, mas e aí? Preciso romper a barreira de pedir a conta, sair aqui da estabilidade, que é receber o salário e tudo. Então, fala um pouquinho mais sobre esse ponto específico. Eu acredito que o cenário perfeito para que a pessoa faça essa transição seria que ela se preparasse para isso. Esse seria o cenário perfeito. Eu vou me preparar, eu já sei o que eu quero fazer, eu vou começar a fazer, vou começar a empreender, então eu vou guardar o meu salário tanto tempo, eu vou estudar sobre a área. Esse seria o cenário perfeito. Mas não é sempre que isso acontece. No meu caso, não foi assim que aconteceu. Então, eu digo que eu tive 30 segundos de uma coragem insana, fui lá, pedi para sair, depois eu ia ver o que ia fazer. Não, eu tinha, sim, uma outra oportunidade em vista, uma outra possibilidade, mas ela foi algo que eu acabei não entendendo exatamente o que era. Então, foi uma oportunidade ruim. Ela, tanto que não é a oportunidade que eu tenho hoje. Então, eu saí para ser contadora dentro de uma empresa. Essa empresa não era o que eu imaginava. Então, eu deixei a minha CLT, deixei os quase 7 anos, abri mão de praticamente todos os direitos, fui lá e não deu certo. Então, depois que eu saí dessa empresa, aí teve um momento mais crucial ainda, que era aquele momento que tu não tinha dinheiro, que tu não tinha nenhuma outra oportunidade e que eu ainda estava doente. Então, o que eu ia fazer com aquele momento que eu estava vivendo? Eu voltava para a CLT e pensava, cometi um erro, foi uma bobeira eu ter feito isso, então vamos voltar para o momento que eu estava antes, que pelo menos o dinheiro no final do mês estava garantido. Porque ser empreendedor é você saber que você acorda todo dia desempregado. Então, assim, você precisa lutar pelo seu ganha-pão, pelo seu dinheiro no final do mês. E aquele momento foi um outro momento decisivo. Eu volto para a CLT ou eu continuo tentando? Como que você lidou com esse momento de se encontrar sem essa segurança e ainda por cima estar doente? Como que você lidou com isso? Eu lidei da pior forma possível. Tanto que eu precisei que alguém me mostrasse o quão capaz eu era. Muitas vezes isso pode parecer, então você não conseguiu lidar bem. Não, a gente tem que pensar que nós não somos super-heróis, né? A gente realmente, muitas vezes, nós precisamos daquele apoio de uma pessoa que vai acreditar em você, quando você, de repente, não acredita mais. Porque muitas vezes pode acontecer que você deixa de acreditar que você é capaz de fazer alguma coisa diferente. E eu precisei de um apoio naquele momento, o apoio foi do meu marido. Ele me apoiou, ele não deixou eu voltar para a CLT, que se ele estivesse aqui e tu perguntasse para ele, ele ia dizer que antes de eu pensar em empreender na contabilidade, ele já me via fazendo isso. Então, aquele momento ali, ele falou, tu não vai voltar para a CLT, tu vai atrás do que tu precisa fazer, vai levantar daí, vai se recuperar e vai fazer o que tem que ser feito. Então, foi um tapa na cara mesmo, assim. Realmente, muito apoio do que eu precisava fazer. Né? Acreditar e falar, olha, tu não acredita em você, mas eu acredito. E isso pode vir de várias pessoas. De repente, se a pessoa tá passando por esse momento, Sara, eu não tenho uma pessoa para me apoiar. Muitas vezes o apoio pode vir de uma coisa que nem é uma pessoa que é familiar a você. Uma pessoa que chega e fala, como aconteceu no meu Instagram. Eu fiz uma postagem lá e a pessoa falou, Sara, não para de fazer postagem, eu me inspiro no que você fala. E é uma pessoa que eu não conheço, eu nunca vi. A pessoa simplesmente mandou uma mensagem, você inspira o meu dia. Por quê? Porque ela é uma pessoa que trabalha na CLT, mas ela quer ter no escritório. Então, ela foi acompanhando essa trajetória e foi se inspirando. Acho que o importante aqui só é externalizar. Acho que isso, a pessoa externalizar as dificuldades que ela tem, os desafios, sempre vai ter alguém para dar aquele apoio que a pessoa precisa. Porque às vezes a gente realmente tem aqueles momentos que a gente está um pouco mais para baixo, né? Não está tão confiante assim, não sabe muito bem os desafios que tem pela frente, e aí quando externaliza para as pessoas que gostam, esse apoio surge, né? E muitas vezes eu acredito que para uma mãe, por exemplo, só o fato dela olhar para o filho dela, talvez ali ela já vai ter um desejo que vai vindo dentro do coração dela de mudar a vida daquela criança, de dar outras oportunidades. Então, não necessariamente uma pessoa precisa. Nesse ponto que eu queria trazer, porque muitas vezes as pessoas mais próximas, até mesmo familiares, por uma questão de proteção, eu não quero ver o meu filho talvez empreendendo porque eu não quero que ele quebre a cara, ou não quero que ele perca dinheiro. Então, por um instinto de proteção, talvez o conselho viria o quê? Volta a ser CLT, vai lá no emprego que pelo menos é garantido. Então, muitas vezes tem pessoas que
por essa questão de proteção, elas vão querer que, não, vai lá ser CLT que pra ti é melhor, né? E diferente no caso ali do seu esposo, que realmente ele incentivou, né? Então, que bacana. Bacana mesmo. Parabéns, Alex, aí. Graças a você também, né? Sim, eu acredito que muitas vezes as pessoas... Talvez não seja nem instinto de proteger, sabe? É aquela situação que muitas vezes os próprios familiares não acreditam na pessoa. Também tem esse cenário, claro. Tem esse cenário, assim, ou de repente dentro da própria casa tu não tem um apoio. Sim. Um momento que tu não podia fazer aquilo. Então, durante muito tempo ele me apoiou, ele segurou e ele falou, agora eu vou segurar as pontas e tu vai fazer o que tem que ser feito. Eu só tinha dinheiro para 2 meses, no máximo. Então, eu tinha que fazer alguma coisa. Então, a minha maior preocupação era essa, eu vou fazer como? De que jeito que vai funcionar? Sim. Como que vai acontecer? E talvez nesse momento, muitas pessoas, talvez como eu tive fé. Fé em Deus, acreditar, colocar nas mãos dele para que ele realmente fizesse a diferença na minha vida como ele sempre fez. Então, mas não foi fácil, não foi uma coisa que agora falando parece uma coisa tranquila, mas no momento que você tá, que nem eu tava ali de cama, doente sem dinheiro, sem ter muito o que fazer, sem muitos recursos. Desafios novos que tu ainda não tinha empreendido. Exatamente, né? E ficava o dia inteiro sozinha, não tinha apoio, né? Não tinha rede de apoio aqui. Então, realmente, aquele momento foi um momento marcante e que fez a decisão. Se eu tivesse voltado para a CLT naquele momento, porque o que ele falou para mim? A tua empresa está aberta, tu já tem um CNPJ, tu tem um computador, tu tem uma coisa. O que faltava? Realmente aquela força de vontade, aquele impulso que fez as coisas acontecerem. Muito bacana, muito bacana. Sara, nós vamos entrar agora no quadro Mito ou Verdade. Esse quadro possui algumas frases aleatórias aqui, em qual você vai... São bem aleatórias. Bem aleatórias, E você vai tirar alguma e vai falar... essas frases têm crenças populares aqui sobre o empreendedor de sucesso, tá? E você vai falar um pouquinho, conforme você tirar aqui, se é mito ou verdade essa frase. E vai explicar o porquê na sua opinião, tá? Pode tirar uma e entregar ali pro mano que ele lê. Essa daqui? Vamos ver. Foi bem aquela, hein? Ixi, tava marcada. Vamos lá. Sara, para você, para empreender, você precisa ter muito dinheiro? Para mim, não precisa ter muito dinheiro. Tu precisa ter, de repente, uma mentalidade, né? E um planejamento para que aquilo aconteça. Ter muito dinheiro não quer dizer muita coisa. Então, muitas vezes, a pessoa pode começar com produtos consignados. O que ela investiu de dinheiro ali? Vai investir o tempo dela, vai investir alguma coisa, mas o produto em si ela não investiu. Então, não, ter muito dinheiro não é realmente um motivo para que você empreenda, não. Como eu falei, no cenário perfeito seria que você se programasse para essa transição. Mas e quando a oportunidade bateu na tua porta e você simplesmente precisa encarar e fazer a coisa acontecer? Então, mito. Muito bom, olha só, hein? Não use essa desculpa de não ter dinheiro para começar a empreender. E acho que aqui entra muito naquilo que tu falou lá no início, que é a tua palavra de sucesso, né? Consistência. Eu acho que a força de vontade e a garra de querer empreender sobressai sobre a questão financeira, né? Eu acredito que sim, até porque eu digo que quem empreende está fora da caixa. Então, muitas vezes atrás, eu não via esse lado empreendedor sobre a minha pessoa. Mas se eu parar para pensar hoje, eu poderia dizer para você, tá, quantas vezes eu trouxe processos para o lugar que eu estava trabalhando, ou quantas vezes eu não me conformei com aquilo que estava acontecendo, ou todo mundo dizendo amém e eu falando não. Então, muitas vezes eu enfrentei problemas no meu trabalho, mas hoje eu penso assim, será que eu era o problema ou era realmente não estava conformada com aquilo que estava acontecendo? Então, ali já era um claro sinal que eu gostaria de fazer alguma coisa diferente. E esse diferente foi empreender. Legal. E até sobre essa questão, falando de dinheiro, é sempre legal ter aí em mente que você pode começar com o MVP, que é o mínimo viável de um produto. Então, você não precisa gastar rios de dinheiro, investimento para você conseguir ter ali a ideia validada, não precisa começar com uma série gigantesca. Então, começa realmente com o que você tem. Vai lá, testa o teu produto e eu acho que esse também acredito que esse é um caminho. E essa história de começar com MVP é muito parecida de muitos, né? Acho que nós também foi assim, né, mano? Também começamos assim, né? Então, é bem legal isso daí de ter a coragem de enfrentar os desafios e bola pra frente. Quer tirar mais uma, sabe? Mais umas duas, pelo menos. Claro, deixa que eu leio Claro, agora. mano.
Quer trocar? Ai, ai, ai. Olha só, você deve seguir sempre sua paixão para ser um empreendedor bem-sucedido. Mito ou verdade? Essa é difícil. Essa é difícil porque talvez não seja nem um mito e nem uma verdade. Por quê, Sana? Porque se de repente hoje a Nortan não existisse mais, eu ia ter um dilema. Porque por mais que eu tivesse grandes experiências, já tivesse lidado com empresas de... A gente poderia ficar falando o dia inteiro sobre todas as empresas, cada possibilidade, cada negócio que eu já vi acontecendo, cada comparativo que eu fiz dentro da minha cabeça. Por que essa empresa fatura mais? Por que essa empresa fatura menos? Elas fazem a mesma coisa. Então, seria uma coisa difícil de dizer. Mas eu acredito que quando a gente faz o que a gente faz com vontade, com desejo de fazer modificar, muitas vezes a gente pode se apaixonar por aquilo que seja uma novidade. Então, eu diria que é um mito. Porque, de repente, a pessoa está trabalhando naquilo dali, mas não é o que ela gosta, ela tem um hobby diferente. Mas não quer dizer que ela não consiga criar um amor por aquilo. Então, se a regra seria, para que eu empreenda naquilo, eu tenho que realmente ser apaixonado, mito. Mito? Mito. Certo. Eu acredito também muito na questão, por exemplo, falando de contabilidade. Qual que é a paixão da contabilidade? Para alguns pode ser realmente números. Ah, eu amo números, por isso que a minha paixão na contabilidade é por causa dos números. Mas a paixão, ela pode estar também muito no transformar vidas. Você realmente pegar na mão do empresário e falar, vem por esse caminho, eu vou te ajudar, é assim, é dessa forma que você faz, até mesmo em relação, que a gente fala muito de você misturar pessoa física com pessoa jurídica, então a paixão ela pode estar nisso, que também ela pode estar em outro negócio, nessa questão também, de você transformar vidas. E você está lidando com um sonho também, né? A partir da contabilidade, é um sonho que está do outro lado, né? É um empreendedor que também tem um sonho envolvido, né? Eu acredito que até tá fixado no meu Instagram, que diz assim, como eu vejo um CNPJ e como eu enxergo o empresário que tá ali. Então, isso tem muito. Porque se de repente falar, Sara, tu é apaixonada pelos números? Não. Ah, então para você trabalhar com contabilidade, tu tem que ser apaixonado pelos números? Não. Tu tem que, sim, ter algumas situações específicas para que você consiga desenvolver, principalmente ali no setor fiscal, todos os setores são importantes, mas o setor fiscal é uma coisa louca. Tu acorda com uma legislação e dorme com a outra. Então, eu digo assim, ó, você trazer essa visão, e até foi uma palestra que eu fiz dentro do meu grupo do network, realmente como eu enxergo o empresário, como eu enxergo o empreendedor, porque o meu pai, lá no começo, ele era um empreendedor, e ele teve vários negócios que levaram ele sempre a ter uma falência. O último foi uma falência. Então, eu entendo que um CNPJ, ele move uma família. Tem uma família que depende daquele dinheiro, tem uma família por trás, tem os funcionários que também envolvem aquele negócio. Então, você enxergar o empresário, enxergar o empreendedor, que é um sonho que ele está fazendo, é um negócio dele, pode ser um negócio da vida dele, como pode ser mais um. Tem vários cenários aqui. Realmente, eu acho que a diferença de um contador que está ali só é mais um cliente para um contador que está olhando para o empresário diferenciado. Mas é muito legal isso que você comentou sobre números. Ah, eu amo números? Não, porque às vezes a pessoa ela tem esse pensamento de que eu amo... Pensando em um restaurante, eu amo cozinhar. Mas se ela abre um restaurante, nós estamos falando sobre gestão de pessoas, gestão financeira, são várias... em termos de gestão, muitas habilidades você precisa ter. Então, talvez você vai chegar em um determinado momento que, nossa, eu não gosto de gestão de pessoas. Eu não sou bom em gestão financeira, mas eu amo cozinhar. Quero estar lá dentro da cozinha, fazendo a produção, criando pratos novos. Então, isso também é muito bacana. Que pode ser que realmente você vai ter algo que você não gosta. Mas... Eu acredito que talvez é até onde podem morrer empresas. Porque a pessoa começa com essa história, eu amo cozinhar. E de repente ela vai ter que lidar com o funcionário que não vem, com o funcionário que de repente não é tão produtivo, vai ter que lidar com todos os números, vai ter que lidar com a contabilidade da própria empresa, porque uma boa contabilidade também tem muitas vezes números que vão acontecer dentro da empresa. Então ela vai se deparar com um cenário que não é só cozinhar.
É muito mais que aquilo. Então, eu sempre digo, o que a gente precisa? Nós precisamos, o empreendedor, de uma mentalidade, de um planejamento e de uma execução. Então, tudo alinhado e também, muitas vezes, o que me ajudou muito, realmente foi organizar o meu dia. A partir do momento que eu começo a organizar o meu dia, eu sinto que eu sou mais produtiva em conseguir fazer aquilo realmente acontecer. Porque é um desafio diário. Perfeito. Bacana. E tu comentou que teu pai, em alguns momentos, teve empresas e acabou falindo essas empresas. E isso é importante você, que está nos assistindo, entender que falir uma empresa não é um fim do seu sonho. Pode ser só um degrau para você adquirir a experiência que você precisa para daí chegar ao sucesso. Né? Concorda com essa... Concordo. Eu digo que eu aprendi muito com ele nessa questão, com os erros dele. Então, o que meu pai deixou para mim? Ele deixou uma série de erros que ele fez, que aconteceram, mas que eu aprendi com tudo aquilo dali. Então, ele realmente era aquele empreendedor sonhador. Então, muitas vezes faltava um planejamento da parte dele. Então, ele era... A oportunidade bateu na porta, eu não posso perder, eu vou pegar e... Então, assim, eu poderia enumerar diversos negócios que ele teve. Desde... Para ele, o cavalo não passava 2 vezes. Não. Passava e já subia. Já vou indo e o negócio eu não posso perder, é uma oportunidade muito grande. E eu até brincava que as pessoas achavam que a gente devia ter loja de carro, porque a gente trocava de carro direto. Porque entrava naquela questão que entrou um negócio aqui, entrou um negócio ali, e vou fazendo, e só vai indo. Então, assim... Ia fazendo os bricks. Ia fazendo. Então, assim, tivemos um momento muito bom familiar? Sim, tivemos um momento muito bom familiar, em que realmente nós estávamos com uma estabilidade boa financeira. Mas por um momento errado, por uma decisão errada, aquela empresa acabou sendo vendida e por esse motivo a família veio a sofrer. Logo depois, né, ele acabou tendo câncer e acabou vindo a falecer. Então, aquele momento ali que a família teve aquela situação, é como muitas vezes eu entendi que o empreendedor, o empresário, ele tem muito mais do que só um CNPJ. Talvez aquele CNPJ dele seja mais um. Eu vou abrir mais uma empresa, vou abrir aqui, vou abrir lá. Mas, às vezes, aquele único CNPJ que ele tem é uma única oportunidade, é o sustento da família dele. Então, é assim que eu enxergo o empresário. Não é só mais um CNPJ na minha carteira de clientes. Por trás dele tem uma história. Muito bacana. Perfeito. Acho que pega mais uma ali. Vamos lá? Nós encerramos, por favor. esse Quadro Mito ou Verdade. Vamos dar uma olhada aqui. Sara, eu acho que esse daqui, mano, faz toda a diferença, né? Faz, com certeza. Vamos ver se a Sara concorda. Você precisa, Sara, fazer networking o tempo todo para ter sucesso nos negócios? Isso é uma afirmação? É uma pergunta. Mito ou verdade? Verdade. Verdade? Por Verdade. que você acha que o network é tão importante para nós empresários? Porque muitas vezes dentro da internet, algumas contabilidades que talvez estejam nos assistindo, imaginem que 80% dos meus clientes vêm pela internet. Porque eu atendo o Brasil todo. E isso não tem um erro sobre isso. Tá tudo bem, é o seu negócio. Mas hoje, grande parte dos clientes que estão na Nortam vieram de network. E esses clientes são os clientes que entendem muitas vezes o papel que o contador faz dentro da empresa deles. É um cliente que você pode sentar para conversar como nós estamos aqui e não falar sobre contabilidade. Falar sobre um negócio que ele vai abrir, como alguma coisa, ele vai sentir confiança de conversar com o contador dele. E muitas vezes eu digo que teve um momento muito marcante, foi o primeiro cliente que me chamou de minha contadora. Aquilo pra mim, meu Deus, ele me chamou Até de minha contadora. Até me emocionei. Minha contadora, meu primeiro cliente. Caramba. Então, isso são coisas que vão marcando a trajetória de você realmente querer fazer a diferença dentro de um CNPJ, dentro de uma empresa. Então, acredito que sim, o network vai trazer relacionamento, indicações qualificadas e ele vai transformar a forma como que você vê o seu negócio. E muitas vezes o ambiente em que você está dentro do network vai te fazer evoluir. Porque você vai pensar, nossa, eu não consigo faturar de repente 100 mil. Mas aí você vai ver um monte de pessoas que estão faturando aquilo dali. Automaticamente você vai começar a se moldar no que elas estão fazendo. Vai começar a aprender, porque elas vão trazer insights sobre aquilo dali. Essa troca é muito fantástica. Essa troca porque você vai conhecer pessoas que você, de repente, nunca sentaria na mesa com elas. Perfeito. Então, isso vai trazer oportunidades. Eu acredito que o network ele é relacionado a oportunidades e clientes muito qualificados. Até tem algumas pesquisas que falam que 80%, algumas relatam um percentual maior, 80% dos resultados que você não tem está diretamente relacionado a essa questão do networking, né? Pessoas com que você não se conectou. E
Dizem também que você está a 6 pessoas daquele contato que você precisa, né? Hoje, no mundo digital mais próximo, né? Que tem a facilidade, né? Então, o network também traz essas possibilidades, que às vezes você precisa de um contato específico, basta acionar sua rede de contatos no network para alcançar aquele objetivo de conversar com a pessoa, né? Exatamente, eu acredito que o network desde o começo, desde quando eu era empresa, eu já tinha essa visão. O que acontecia é que muitas vezes o recurso era um pouco menor e eu precisava entrar em vários grupos de network para estar fazendo aquele movimento. E os meus primeiros clientes, o meu primeiro cliente realmente veio do network. Então, eu entrava em grupo de mulheres e começava a movimentar junto ali o que estava acontecendo, via uma postagem, começava a responder. Então, isso começou a movimentar. Além, lógico, sim, o Instagram traz clientes, mas o network hoje, ele traz um número maior. Muito bom, e nós temos uma dica de ouro aqui, você que é de Balneário Camboriú ou de região e quer participar de uma reunião de networking profissional, eu vou deixar aqui abaixo também na descrição o link para que você possa participar aí juntamente conosco nas terças-feiras, quartas e quintas-feiras. Perfeito. Sara, entre erros e acertos, a gente sabe que sempre tem uma história, uma bela história você tem, Sara, parabéns. Mas eu queria que você deixasse um momento de inspiração para quem está nos assistindo, que quer realmente empreender, uma lição que você tirou de algum erro seu, de algum acerto seu, que transmita isso agora, reforçando essa importância como é que eu posso dizer, mano? Mas eu acredito que, de fato, uma grande lição que você aprendeu na tua trajetória. Perfeito. Olha, eu aprendi essa lição aqui. Eu acredito que uma grande lição que eu aprendi na história, de tudo isso que aconteceu, foi realmente não desistir do que eu gostaria de ter, de ser. A partir do momento que eu entendi que, dentro daquele primeiro escritório lá, que eu pensei, e se eu for sócio, o que eu posso fazer aqui dentro? O que de repente eu posso modificar aqui? O que isso vai... Como que eu vou ser mais? Aquele momento em que eu entendi que aquilo não iria acontecer ali dentro, foi um ponto que me fez pensar muito e refletir sobre valeria a pena eu continuar ali, ou de repente valeria a pena eu seguir para outro caminho. E isso não aconteceu logo no primeiro momento, demorou quase um ano. Eu continuei ali ainda ignorando os sinais. Então, não estou dizendo que o certo seria eu ter feito naquele momento. Talvez eu precisasse realmente me preparar. Acredito que a partir do momento que a pessoa que está ouvindo a gente se identificou com alguns pontos, eu estou pensando fora da caixa, eu não estou satisfeito com o que eu estou fazendo, ela precisa começar a olhar os sinais. Eu acredito que os sinais que dentro da nossa rotina a gente já vai sentindo, isso vai fazer uma grande diferença. E isso fez uma grande diferença dentro. E realmente, assim, aqui tem aquele funcionário que ele chega para trabalhar e ele mal vê a hora de ir embora. Então, comum, né? Bem comum. É comum. Mas eu chegava para trabalhar e eu ficava pensando no que mais eu poderia fazer. Então, se o cliente trouxesse alguma coisa para mim, eu não ia falar para ele, eu não sei. Olha, a gente vai tentar. Então, é muito posicionamento, realmente. Eu acho que isso faz a diferença. E a questão dos erros, os erros ocorrem. E muitas vezes eu acabava batendo muito de frente com algumas coisas quando eu precisava dar uma baixada. Então, e tanto que foi um dos meus primeiros erros. Eu estava eufórica por fechar aquele cliente, fiz um contrato errado e acabei realmente tendo um problema ali por conta de uma única palavra que estava dentro do contrato. Caramba. E como é que tu lidou depois com esse erro, assim, sabe? Você contou com alguém... Externalizou isso para alguém ou... Eu contei com o meu marido, né? Eu lembro claramente... Mais uma vez, Vanessa. Eu lembro claramente que a pessoa começou a me mandar mensagem, assim, desesperada, porque aquilo dali tinha dado ruim. E não ficou claro a minha proposta de trabalho, a pessoa não entendeu. E eu comecei... Nós estávamos fazendo uma compra numa determinada loja e eu com o telefone na mão. Eu acho que, não sei, eu devia estar transtornada, assim. Ele só olhou para mim e falou assim... É o primeiro erro. Calma. Você vai resolver, tá tudo bem. Tranquila que virão outros. Então, aquele momento ali, eu poderia, de repente, que nem eu falei anteriormente, ter batido de frente com a pessoa e ter firmado o pé e é isso, pronto, acabou. É desse jeito, se você não entendeu assim, é problema teu, eu não tô nem aí, mas naquele momento eu já era empreendedora. Então, eu não poderia lidar com as coisas dessa forma. Eu precisei ter toda uma situação para contornar, é a mentalidade que a gente fala. De você parar, centrar e pensar, pera, se eu fizer dessa forma, pode ser que a pessoa comece a falar mal do meu trabalho, mal do que tudo está acontecendo. Então, eu precisei dar um passo para trás. E a gente entrou num bom senso que não era nem o excelente para mim, mas também não era o pior para ela. Então, foi dessa forma que eu lidei. E depois, obviamente, que eu revisei o meu contrato. Bem bacana. Muito bom. Mano, por gentileza, agora chegou o momento de tomarmos um café nessas excelentes
xícara da Weir Móveis. Eu quero já aproveitar para puxar aí o quadro Conselho de Churrasco. Eu quero explicar um pouco aí para você como é que funciona esse quadro. Sara, eu quero que você possa agora dar um conselho para quem está aí nos assistindo, nos ouvindo, como se realmente você tivesse num domingo, num dia de sol, fazendo um churrasco com a família, com os amigos, e alguém chega para você e fala: Sara, tô querendo empreender, o que você pode falar para mim, uma dica? Mas num tom super informal, tá? O que você falaria para essa pessoa, assim, domingão, dia de churrasco? Domingão, dia de churrasco, a pessoa veio falar comigo sobre empreender. É porque eu gosto muito de ser contadora, né? Eu acredito que primeiro eu ia tentar entender que momento que ela tá. O que tu tá fazendo? Né? Se a pessoa tá ali no domingo comigo, vamos dizer que de repente seja CLT, eu esteja lá, eu quero empreender, quero começar uma coisa diferente. Eu ia dizer para aproveitar as oportunidades. Muitas vezes nós não aproveitamos as oportunidades. E eu digo que a gente só vai se dar conta, de repente, quando ela passar. Então, enxergue a oportunidade até onde tu acha que não tem. Eu acho que esse seria um bom conselho, assim, para entender o que a pessoa está fazendo. É realmente ali e também confiar nela mesma. Então, a partir do momento que a pessoa confiar no potencial que ela tem e fechar os olhos, né, fechar o ouvido para tudo que vem de encontro e simplesmente criar um foco e ir para frente, eu acho que esse é um bom momento. É isso que tu quer fazer? Então, se joga e faz. Ah, Sara, eu não posso agora fazer isso porque eu tenho uma família que depende de mim. Tudo bem. Então, vamos organizar teu tempo. Tu vai trabalhar no teu trabalho ali até horário e depois daquele horário você vai se organizar para fazer outra coisa. Ah, mas vai ser difícil, eu vou sofrer durante 1, 2 anos. Mas então, fica aí. Na verdade, o que a gente precisa é ter aquela força de vontade. E realmente, os 2 primeiros anos ali do negócio vai ser fechar o olho e trabalhar. Tem um vídeo motivacional muito legal, até a gente assistiu bastante, né? Que é até que ponto você tem sede realmente para fazer o negócio acontecer. Eu acho que está diretamente relacionado a isso. Poxa, eu vou ficar 1 ano, 2 anos me sacrificando, mas até que ponto você quer realmente ver a diferença, fazer a diferença? Sim, e muitas vezes, quando era eu empresa, e isso fez uma decisão muito importante ali de ter ou não ter sócio, de abrir o leque, de repente, porque basicamente quando eu entrei na Nortão, eu deixei o que eu já tinha construído em 1 ano para trás. Então, eu aceitei uma nova marca, eu aceitei um novo momento e deixei. A única coisa que eu trouxe foi os meus clientes, que eu não podia deixar eles para trás, obviamente. Então, eles vieram comigo. Mas tudo que eu já tinha construído ficou. Então, aquele momento foi um momento decisivo. E naquele momento que era eu empresa, eu trabalhava até 10 horas da noite, meia-noite. E muitas vezes me culpava, porque eu olhava para meus filhos. Às vezes, meu marido estava tomando conta deles e resolvendo. Eles chegavam, me davam um bom dia e às vezes não dava boa noite. Então, isso foi uma coisa difícil de lidar, tanto para mim como mãe, esposa, e precisava fazer o negócio porque, como eu disse, eu não tinha opção de voltar para trás. Depois que eu entendi que não dava para voltar para trás... E era esse momento que eu gostaria de trazer, até aproveitar aí que você falou, em relação às mulheres. Igual o seu caso, mãe, 2 filhos, a esposa... casa para cuidar, diversas obrigações que nós sabemos que não é fácil. O que você pode falar assim para as mulheres que querem empreender e elas veem justamente isso? Mas e minha família, e meu filho, e o meu esposo? Como conciliar tudo isso? Até mesmo apoiar o esposo que também trabalha fora? O que você poderia falar para as mulheres que querem empreender? Talvez estão se segurando, deixando isso de lado, o que você poderia falar? Primeira coisa é não se culpe. Tu não vai dar conta de tudo. Não tem como. É humanamente impossível. A gente brinca, né, que as mulheres colocam lá, eu sou guerreira. Não tem que ser guerreira. Então, você precisa realmente entender aquilo que tu quer, onde você quer chegar. Vai ter momentos que você vai chorar vendo teu filho dormir, de repente, com teu marido, porque tu não pode estar lá, vai acontecer. Vai acontecer, de repente, de você precisar atender teu filho porque ele tá doente e seu WhatsApp tá cheio de mensagens de vários clientes que você vai ter, né? Isso vai acontecer? Vai acontecer. Então, o primeiro ponto é não se culpe. Tu não vai dar conta de tudo. Se organize. Tenha realmente ali uma organização do seu dia. E tire um momento para ela mesma. Ela vai precisar de um momento em que ela não vai ser nem empreendedora, ela não vai ser nem mãe, ela não vai ser esposa, ela vai ser a pessoa.
Então, por exemplo, eu tiro um momento para ser quem? A Sara. É aquele momento que eu vou simplesmente pensar, vai ser um hobby, vai ser uma viagem, vai ser alguma coisa que eu vou realmente ou focar e olhar para minha família. Pode ser um dia, pode ser uma tarde, mas você realmente vai se dedicar para fazer aquilo dali. Então, não se prenda tanto, né, que você não vai dar conta, porque realmente vai ser difícil. Mas se você se dedicar para aquele momento e, eu tô em casa, eu passo o dia inteiro com meu filho, eu tô ali, não faço mais nada, mas eu queria começar. Comece. Simplesmente comece. Comece devagar, comece aos poucos, mas comece. Porque o tempo vai passar de qualquer forma. Mulheres, sigam a Sara no Instagram, está no link aí pra você. Bacana. Sara, obviamente durante a sua trajetória teve muitos projetos que você iniciou. Alguns você deu sequência, outros literalmente você viu que não fazia sentido e deixou de lado. Então eu queria que você contasse para nós um pouquinho, baseado na sua experiência hoje, se você tivesse que começar do zero, exatamente agora, certo? O que você faria de diferente? Se eu tivesse que começar do zero, neste momento, eu acredito que eu teria começado um pouquinho antes, né, do que eu comecei. Eu acredito que eu posterguei muito isso daí, por medo, sim, pela família, pelos filhos, pelo momento que eu estava passando. Quando eu tive meu segundo filho ali, eu não tive opção de ter ficado em casa. Ele foi para a escola com 3 meses. Caramba. A escola nem poderia ter aceitado a criança com 3 meses, porque por regra só poderia acima dos 4. Então, eu não tinha opção. Sim. Talvez se naquele momento ali, daí tu vai me perguntar, Sara, por que tu não começou a empreender lá? Porque eu não tinha mentalidade ainda para aquilo acontecer. Eu não enxergava isso. Então, se eu tivesse começado do zero hoje, eu olharia bem o cenário onde eu quero entrar, entenderia o que está acontecendo, mas começaria nem que fosse com o meu celular. Nem que fosse, de repente, na parte da noite, fora do horário, no final de semana. Eu simplesmente começaria para aquilo evoluir e ir crescendo aos poucos. Vai ser bem aquela história. Eu comecei com R$0 na minha conta e um telefone bem velhinho. Então, simplesmente isso. Comece. E uma questão muito importante que é celebrar os pequenos começos e também as pequenas vitórias. Muitas vezes nós esperamos, quando eu atingir o faturamento de R$100 mil, de R$500 mil, de R$1 milhão, aí sim eu vou ser feliz, eu vou celebrar, eu vou comemorar. Mas comemore os teus primeiros R$10, 50, R$100, os primeiros R$1.000 do seu negócio. Então isso também é muito importante. Comemorar, celebrar os pequenos começos. Exato. Eu até me recordo hoje do meu primeiro cliente. Eu sempre falo. Meu primeiro cliente, ele foi diferente. Ele simplesmente... Ele não sabe que foi meu primeiro cliente. Não? Quer revelar? Não. Não. Não, ele não sabe. Mas vamos dizer que ele acreditou, né, no que eu poderia fazer pela empresa dele, no que eu poderia modificar. Então, realmente ali, eu acredito que esse foi um momento de comemorar. E teve um outro momento bem... Assim, que até hoje, se eu escutar exatamente o hino que eu estava escutando naquele momento, eu vou chorar. Isso é fato. O momento que eu fui fazer a prova do CRC. Porque naquele momento eu entendi que eu não queria mais estar ali. Ou muitas vezes atendi um cliente dentro do escritório e ele falava assim, eu não quero falar com você, eu quero falar com uma contadora. Aquilo me incomodava, porque eu pensava assim... Muitas vezes eu sei mais do que contadores que começaram ontem, porque eu já tinha uma bagagem muito grande, mas eu não sentia necessidade nenhuma de ter um CRC. Por quê? Porque eu não achava que eu ia empreender, eu pensava que o CRC vai me trazer o quê? E eu lembro que eu sentei num banquinho aqui em Itajaí para fazer a prova, e eu sentei ali e pensei, não adianta mais eu estudar. Eu botei o fone e coloquei um hino para escutar, e deixei tocar, e aquilo aconteceu. Mas olha que legal, nós sabemos qual que é esse hino e vamos dar o play agora. Atenção, né? Isso é legal, né? Fazer a Sara chorar aí. Sara, e aí quando você passou, que você viu o resultado, conta pra nós como é que foi o sentimento. O sentimento foi bem interessante, na verdade. E naquele momento eu identifiquei algumas situações. Pessoas que torcem por você, pessoas que talvez aquilo que está acontecendo com você é irrelevante. E pessoas que vão ficar tão emocionadas quanto você.
Obviamente que você já sabe, uma pessoa que ficou exatamente emocionada tanto quanto eu, sim, foi meu marido. Minha mãe, que está longe, né? Ela mora lá em Araucária, então, no Paraná, então ela está longe. Eu lembro que ela mandou para mim no meu local de trabalho quando saiu o resultado final ali. E o resultado final, quem nunca fez a prova do CRC deve saber que demora para sair o resultado oficial. A gente tem uma noção do resultado, mas nós não temos o resultado oficial. Ele demora um pouquinho para sair. Ela mandou um buquê de flor dentro do escritório que eu trabalhava, com um bolo, chegou do nada, e sim, eu chorei. E quando eu fui comentar sobre isso com o pessoal que trabalhava comigo, eles não esboçaram nenhuma reação. Caramba. Zero reação. Não que eu esperasse muito daquilo, mas eu digo assim, é aquela visão, tá, e daí que tu passou? Pra gente não faz diferença nenhuma, senta e continua trabalhando. Então, não que eu esperasse, meu Deus, um tapete vermelho, mas a pessoa é uma questão de empatia, né? Sim. Então, naquele momento eu também entendi que naquele local talvez eu já tinha feito a minha parte. Sim. Né? Eu sou muito grata por todos os locais que eu trabalhei. Cada um deles eu posso tirar algo que seja interessante para minha carreira, e cada um deles eu aprendi e me moldaram. Mas foi um momento bem que a gente consegue enxergar. Então, assim, não olhe para as outras pessoas. Muitas vezes a gente pensa assim, nossa, eu não vou fazer um vídeo na internet porque o que as pessoas vão pensar? Ninguém tá nem aí. Olha outro insight aí, ó. Não dependa da aprovação de ninguém. E inspire-se nos melhores, né? Com certeza, porque a gente pensa, a pessoa vai pensar alguma coisa de mim. Ninguém tá nem aí. Todo mundo só tá seguindo a tua própria trajetória. Se você ficar pensando, porque eu pensei, eu não vou fazer um vídeo na internet porque os locais que eu trabalhei vão olhar para aquilo e vão pensar o quê? Eles não pensaram nada. Eles simplesmente estão fazendo o trabalho deles e continuam fazendo, e eu desejo tudo de melhor. Mas ninguém pensou nada. Então, quando eu deixei de ter essa vergonha, esse sentimento, eu simplesmente pensei, quanto melhor eu for e quanto mais verdadeiro eu transparecer, os meus clientes que vão se conectar comigo, que vão gostar do meu trabalho, eles vão chegar por naturalidade. Muito bacana. Perfeito. Muito bom. Eu gostaria de saber, Sara, tem alguma pergunta, ou talvez algo que você gostaria de compartilhar e que a gente não perguntou, mas você se sente à vontade, sim, nesse momento para compartilhar? Para quem está ouvindo, alguma coisa. Esse é o momento de abrir o seu coração. O momento de abrir meu coração. Eu acredito que quando a gente entende, muitas vezes a gente pensa assim, eu não sei onde eu quero chegar, eu não sei o que eu quero fazer. Já aconteceu. Da pessoa sentada do meu lado e falar, Sara, eu quero empreender, mas eu não sei no quê. Eu não sei no quê. E eu olhar pra pessoa e falar, à vontade, eu também não sei. Mas enfim, né? O que você vai poder fazer? Pensar sobre aquilo, ver o que você gosta. Talvez seja até aquela pergunta que a gente tirou ali. No que tu tem paixão? Qual que é o teu desejo? Ou no que faz teu coração palpitar que você quer aquilo dali? Então, eu acredito que quando você entender que aquilo dali é pra você, que tu vai fazer a diferença naquele negócio, só vai, dá o seu melhor. Eu acredito que assim, trabalhe com ética, realmente oferecendo o melhor, olhando para cada possibilidade com empatia. Então, hoje eu olho para os funcionários que trabalham comigo e eu sei o que eu não quero que aconteça com eles, porque foram coisas que aconteceram comigo. Então, eu acredito que isso é uma coisa boa de acrescentar. Que realmente, quando a gente faz aquilo que a gente ama, que a gente gosta, a gente vai fazer um bom trabalho e vai fazer a diferença. Legal. E um ponto também que eu acredito que é muito, muito interessante, às vezes a pessoa ela trabalha em determinada área. Vamos usar como, por exemplo, contabilidade. Sempre trabalhou com contabilidade. E aí ela quer empreender, quer sair de funcionário e quer empreender porque ela acredita que ela gosta de cozinhar, quer abrir um restaurante. Então é legal você realmente procurar um emprego nessa área, primeiro, para você saber como é que funciona todo o entorno, o que é ter um restaurante, trabalhar em um restaurante. Porque às vezes ela tem uma visão totalmente equivocada. Ela começa a trabalhar e fala, não, realmente eu não gosto, eu achei que eu gostava disso, mas eu não gosto, isso não é para mim. Então, eu acredito que é interessante ter uma primeira experiência para daí sim, olha, eu acredito que vou investir nisso aqui porque realmente é algo que eu gosto.
E que nem tu falou, né, mano? Às vezes eu gosto de cozinhar, mas empreender tá muito além de apenas ir ali na cozinha e fazer o prato, né? Existem muitos outros desafios em torno do empreender que a pessoa tem que ter essa prática, um olhar, uma experiência, né? Um tempo ali desenvolvendo aquela atividade, observando todo o ambiente para definir realmente, é isso que eu quero, é isso que eu vou seguir realmente. Realmente. E eu já vi pessoas, por exemplo, que foram conhecer o ambiente, que foram, vamos trazer um exemplo aqui, foram trabalhar dentro do restaurante para não ganhar nada. Simplesmente foram lá pela experiência. Então, pediram a oportunidade para uma pessoa que teve um bom coração e deu a oportunidade, vamos dizer assim, ela poderia olhar e falar assim, mas tu vai ser meu concorrente, tu quer aprender comigo? Mas a pessoa não teve esse olhar. Então, eu digo que são as oportunidades, são os relacionamentos. Então, essa pessoa foi lá só para conhecer como que era ter um restaurante, como que era trabalhar dentro do restaurante, entender que ele não vai cozinhar o tempo todo, que vai ter várias outras situações, porque isso a escola não nos ensina. Hoje, nossos filhos estão na escola, mas eles não entendem, eles não aprendem tanto quanto sobre finanças, quanto empreender. Mas até mesmo a faculdade também não ensina você a como empreender. Exatamente, a faculdade não ensina. E eu até comentei com uma proprietária de faculdade, falei, olha, se tu quiser que eu vá lá e faça um bate-papo com os contadores, para que eles entendam realmente o que lá fora estão esperando, aquela pessoa que só caiu dentro da faculdade de ciências contábeis, mas ela não tem noção do que é ter um escritório, não tem problema, me chama que eu vou lá. Por quê? Porque isso é uma coisa que eu não tive. Sim. Não tive ninguém que falou, Sara, olha, quando tu for ser empresária contábil, tu não vai lidar só com os números e com as empresas, tu vai ter várias outras situações para lidar, desde o funcionário, desde a captação de cliente, desde montar uma proposta, enfim, são vários desafios diários. O anseio do cliente também, hoje em dia o processo de resposta está muito rápido, então você precisa estar muito preparado. Isso a faculdade não nos ensina, né? Não, você lidar com as pessoas, né? Exatamente. Eu acredito que lidar com as pessoas, você vai ter aquele cliente que de repente vai passar a linha do que ele precisava, ele poderia ter parado antes, mas ele continua lidando. Então, como é que tu vai lidar com aquilo? Sim. Entende? Qual vai ser o primeiro cliente que tu vai demitir? Porque tu também não precisa suportar toda aquela situação. E até que ponto você vai suportar? De repente, tu vai falar, Sara, eu não posso abrir mão desse cliente, que foi algo que eu vi acontecendo dentro de uma contabilidade. A pessoa ultrapassava todos os limites possíveis, mas ela era, naquele momento, o faturamento superior quase a 30% do escritório. Então, não dava para mandar embora. Até que ponto você vai conseguir suportar aquilo dali? São estratégias. Eu vou captar tantos clientes para conseguir, de repente, demitir esse cliente. Tu não precisa suportar. Acho que o planejamento fala muito alto nesse momento, né? Exatamente. Você planejar a curto, médio e longo prazo, justamente isso que tu falou. Tem coisas que não vale a pena, tem coisas que o dinheiro não paga. E esse é um tipo de cliente que, sem dúvida nenhuma, o dinheiro não paga. Mas naquele momento era essencial para manter a equipe, para manter a estrutura, para crescer, né? Mas dentro de um planejamento acaba que, meu amigo, tchau. E também tem a mentalidade, né? É bom. E tem a mentalidade, porque tu vai precisar lidar com aquela situação toda vez que o cliente ligar. E muitas vezes sem deixar o cliente perceber. Então, você ter aquela mentalidade, ter o planejamento para você saber, tá, eu vou lidar com ele da melhor forma possível, porque um dia vai chegar um momento que ou ele muda ou ele vai ser demitido. Então, aquilo dali é como contagem regressiva. Muito legal. Perfeito. Bom, falamos aqui sobre... Quer complementar algo? Não, acredito que não. Acredito que já, passei muitas informações para vocês. Muito bom, com certeza. Muitas experiências realmente... Nós falamos sobre valorizar pequenos começos aqui. Por isso, quero agradecer imensamente a você, Sara, do fundo do meu coração. Quero agradecer também o nosso produtor aí, Calil. Um forte abraço aí, obrigado por toda a atenção, carinho. E eu gostaria agora de suas considerações finais aí para o pessoal. As minhas considerações finais são que realmente hoje me fez lembrar sobre muitas coisas. Né, sobre muitos momentos que foram passados, sobre dificuldades que aconteceram, e eu acredito que às vezes nós mesmos precisamos contar a nossa história pra gente. Mesmo que aqui eu esteja contando para vocês, contando para um público, no final eu mesma estou me lembrando de muitas situações, e às vezes naquele dia que tá difícil lidar, tá difícil, né? Você conseguir gerenciar tudo. Para um pouquinho, pensa em tudo que tu já passou, em toda a sua história, em toda a sua trajetória e se orgulhe de você mesmo.
Por mais que você tenha e pense assim, nossa, mas eu errei muito aqui. Mas então, use daquilo dali de um artifício de você continuar a sua caminhada. Então, orgulhe-se de você mesmo. Eu acredito que isso, hoje, né, estar aqui com vocês me fez lembrar sobre muita coisa que já aconteceu e realmente sentir orgulho de toda a trajetória que eu tive até aqui. Muito bom, Muito bom, parabéns. Sara. E para finalizar, deixamos uma pergunta em aberto lá no início, né, mano? Verdade. Qual foi a virada de chave da Sara? A virada de chave realmente foi o momento de falar, eu vou abrir aquela porta ali, e é agora ou nunca. Então, eu vou pedir o meu desligamento agora, nesse momento. Pedi o desligamento, mas depois não sabia muito bem o que fazer com aquela informação. Simplesmente entrei. A virada de chave ali foi querer mudar o rumo da minha história. Aquele momento a minha história estava tomando um rumo que eu já não estava mais satisfeito com aquilo. A situação estava desgastada, eu não estava feliz, eu entendia que eu poderia agregar muito mais e poderia fazer muito mais a diferença do que eu estava fazendo ali. Simplesmente acordar e fazer o sonho de outra pessoa, para mim, já não estava mais me satisfazendo, né? Como pessoa, já não estava mais feliz com aquilo dali. Eu pensei, mas eu estudei tanto, porque eu estudei muito. Eu fiz a minha pós-graduação, fiz tantas coisas, então o que eu posso fazer de diferente aqui? Então, a virada de chave foi quando eu entendi que eu poderia, sim, batalhar e lidar com o meu próprio sonho e fazer a diferença. Então, a virada de chave da Sara foi realmente quando ela saiu da CLT e começou a empreender. Então, você que está na dúvida, inspire-se na história da Sara, maravilhosa, que ela compartilhou aqui com a gente. Pega os insights que ela passou. Siga no Instagram. E siga no Instagram e saia da CLT você também. Perfeito. Muito obrigada. Muito obrigado, Sara. Obrigado pela participação, por abrir seu coração aí com a gente. Muito obrigada por poder compartilhar toda essa história com vocês. Que bom. E obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. E não percam o próximo episódio aí do Talk Empreendedor. Muito obrigado. Muito obrigado.